aula sobre Bourdieu. Eu queria começar essa segunda aula falando de um trecho do filme acerca do Bourdieu, esse filme que em francês significa a sociologia como um esporte marcial, como um esporte de luta, e que o Bourdieu, uma frase que o Bourdieu diz no decorrer do filme sobre ele, em que ele fala que a sociologia é uma arma de defesa, não é? E por que ela seria uma arma de defesa? De que maneira a sociologia do Bourdieu ela é uma arte marcial, no sentido de uma arte de defesa pessoal? Não só de defesa pessoal, mas de defesa coletiva, talvez de defesa de classe. Ela é uma arte de defesa na medida em que a sociologia do Bourdieu, ela tenta o quê? Ela tenta desvendar de que maneira a sociedade consegue reproduzir nos indivíduos todas as suas estruturas. Estruturas políticas, estruturas econômicas, modelos de pensamento, valores. A gente poderia dizer que a reflexão do Bourdieu é sobre isso. Por que a sociedade tende a uma tendência a reproduzir as suas estruturas? Essa é talvez a grande pergunta da obra do Bourdieu. Por que nós tendemos a repetir determinados comportamentos? E qual a resposta que ele vai dar? A resposta que ele vai dar é que, na verdade, nós repetimos o comportamento sem saber que estamos repetindo. Por quê? Porque esse comportamento não vai ser aprendido conscientemente. Se ele nos fosse simplesmente ensinado, nós poderíamos dizer, não concordo com esse tipo de valor, com esse tipo de posicionamento, com essa ideia, mas não é assim. Ele é interiorizado, ele é encarnado, ele é incorporado em nós, como se tomasse posse da gente, através do quê? De mecanismos inconscientes. Na parte final da aula, a gente vai falar do capítulo 4 dessa parte 2, que ele fala da incorporação das estruturas. É incorporação no sentido literal mesmo. É como o nosso corpo passa a ser tomado pelas estruturas da sociedade. A sociedade, ela se reproduz dentro de nós. E sempre numa estrutura inconsciente. Através, como nós vamos ver, da cópia dos movimentos, sobretudo dentro da nossa família, que nós vemos serem executados. Nós aprendemos, entre outras coisas, a distinção entre homens e mulheres. Não é? Então a mulher, ela senta de uma determinada maneira. A mulher anda de uma determinada maneira. Ela fala de uma determinada maneira, embora a gente tenha tido avanços na direção, não é? De uma igualdade de gêneros, ainda há uma diferença de gêneros muito marcada. Ainda há uma arbitrariedade na distinção de gêneros muito forte. Bastaria dar o exemplo de um homem mais alto do que uma mulher. Nós não vemos nisso nada demais. Nós não vemos nada demais num homem baixinho com uma mulher alta. Não pode ter, não tem problema nenhum para ele se relacionar, não é? Afora as piadas de mau gosto, tá? Mas nós vemos problema assim. Nós olhamos e dizemos, não é que eu acho que esteja errado, mas eu acho que isso é feio. Isso é fundamental. O gosto. Essa estrutura que está internalizada em nós, inconscientemente, ela se manifesta em algo que parece ser uma escolha sem motivo, pessoal. Eu acho que não tem nada demais. Um homem baixinho, uma mulher enorme, mas acho que eu não gostaria, sabe? Não acho legal. Se eu estivesse no lugar dela ou no lugar dele, eu não ia achar legal. E aí você vai dar vários, mas por que você não acha legal? O que faz que você não tenha gosto naquilo? E o incrível é que no filme, o Bourdieu dá ele mesmo um exemplo dessa incorporação. Vocês lembram que na primeira aula eu fiz uma história do Bourdieu, da trajetória dele, falando de que ele era um menino filho de camponeses, cheirando a cebola, né? E que chega em Paris para estudar num grande liceu, no melhor
Coliseu de Paris naquele que preparava para entrar na École Normale Supérieure, que é a faculdade das faculdades na França, que era a universidade das universidades, onde todos os luminares do pensamento francês estudaram. Pois bem, no filme, os poucos, a meia dúzia que estava aqui na aula passada, que era uma aula extra, que assistiu, viram. O Bourdieu fala o que sobre o seu sotaque? Ele diz o seguinte, que hoje em dia, quando ele vai visitar a sua terra natal, ele estranha o sotaque. Ele acha o quê? Feio. Feio. Ele diz que até um poema engajado, politicamente, né, muito positivo para ele, na língua natal dele, ele vai dizer, o pessoal do Béarn, que é a região onde ele nasceu, que vai ficar chateadíssimo comigo, mas eu acho feio. Por quê? Para o sucesso, para a sobrevivência dele, e até de forma inconsciente, quando ele chegou no liceu em Paris, a primeira coisa que ele aprendeu foi a maneira de falar, o sotaque, a maneira de agir, de se comportar. Ele foi imitando, mesmo que inconscientemente. Daí ele não poder mais controlar. Ele ouve um poema de esquerda, um poema teoricamente, né, progressista, e ele é super a favor disso, mas ele diz, mas está no dialeto tal, eu acho horrível, eu não consigo ouvir. O Bourdieu dizendo, ora, ele mesmo está dando exemplo, portanto, de que maneira esse hábitos, que ele chama de uma interiorização das estruturas sociais, ele cola de tal maneira no indivíduo, no seu sentido de mundo, na sua visão de mundo, que depois o elemento consciente não dá conta. Você pode ser um democrata e dizer, não, direitos iguais para homens e mulheres e tal, não, mesmo salário, mesmos empregos, isso, aquilo, liberdade sexual, você vai lá na Marcha das Vadias, apoia, faz tudo bem, mas aí você vê um casal, uma mulher autona e um cara baixinho, você olha, como diz Roland Barthes, a língua fala dentro de você. Então, a língua das estruturas sociais, ela fala de dentro de você. Me aconteceu uma experiência dramática. Eu já estava fazendo trabalho de campo lá em Acari há algum tempo. E um dia, eu ia a uma festa de candomblé, que era até festa do Preto Velho, do dia 13 de maio. E era a primeira vez na vida que eu ia numa festa de candomblé. Mas eu já tinha lido sobre candomblé, lido sobre religião, tudo bem. E naquele dia, por ser à noite, eu peguei um carro emprestado e fui para Acari. E de repente me deu um medo. Eu à noite na Avenida Brasil me deu um medo enorme. E não era da Avenida Brasil. Não era da Avenida Brasil. O medo não era da Avenida Brasil. O medo era do candomblé. Me deu um medo esquisito do candomblé, me deu mesmo. Eu fico me perguntando se não é um resquício, mas muito forte, que a sociedade brasileira tem, de um hábitos escravista, né? Que tem medo do negro, que tem medo das manifestações, né? Dessa cultura afro-brasileira. São cercadas dessa ideia de magia, de feitiço. Quando eu cheguei lá, entretanto, o chão estava todo coberto de folhas, perfumado, né? O templo, o terreiro estava lindo. Aquilo ali, parece que eu derreti, que eu dissolvi, né? Mas foi muito chocante o contraste entre aquela língua que falou de dentro de mim sem que eu esperasse, mas ela foi ativada. Eu estava indo de noite numa favela para assistir um candomblé, né? E depois o meu elemento consciente, eu nunca mais senti isso. Hoje, se me chamam para uma festa de candomblé, eu vou correndo, porque do ponto de vista inclusive estético é lindo, do ponto de vista humano é lindo. Sem falar da questão da própria religião, da complexidade da religião, da beleza da religião, né? Mas quantas vezes a gente se vê tendo reações que a gente não espera, falando coisas com as quais a gente teoricamente não concorda, porque esse hábito tomou conta da gente. Então, a grande contribuição do Bourdieu, e isso é fundamental,